Ontem realmente foi muito chocante essa informação, confirmada. Teve gente que disse, não, é fake news. Não, não é fake news, não. Confirmadíssima esse furo da Folha de São Paulo. Inquérito militar, inclusive tem trechos do inquérito militar, desse inquérito militar na reportagem da Folha, livrando o Exército e as tropas de qualquer responsabilidade pelo 8 de janeiro e dizendo que o governo Lula é o responsável pelo ataque. O governo Lula, o Exército diz o seguinte, não, se o governo Lula tivesse feito tudo direitinho, não teria ocorrido os ataques. Mais uma vez, é a responsabilização das vítimas. É a responsabilização das vítimas. A responsabilização da democracia, do governo Lula, do Supremo, do Congresso, do Planalto, pelo ataque que sofreu. É impressionante. Isso é típico dessa sociedade patriarcal machista, do Exército, dessa fascistada. Mulher foi estuprada? A culpa é da mulher. Não é? Teve tentativa de golpe? A culpa é da democracia. É sempre assim. Realmente impressionante. Quem reagiu, houve uma reação tímida do governo, é importante que se diga, uma reação tímida, o governo Lula não reagiu à altura. Quem reagiu foi o diretor-geral da Polícia Federal. É claro que o Andrei Rodrigues, ele reagiu conversando com o Flávio Dino. Eles jogam de dobradinha ali. Mas foi a única reação do governo Lula. Única reação. Nenhum ministro falou, o presidente não falou, silêncio total. E mesmo no Congresso Nacional não houve declarações enfáticas, exceto por uma pessoa. Nós vamos mostrar. Então, o diretor da Polícia Federal criticou o Exército, criticou esse inquérito, disse que houve complacência de várias entidades e órgãos públicos de manutenção dos acampamentos bolsonaristas e disse: a Polícia Federal quis remover os acampamentos 2 vezes depois da posse de Lula, mas o Exército não permitiu. E disse: teve complacência dos militares. A única reação forte do Congresso veio dela, né? Gleisi Hoffmann. Quem enfrenta o Banco Central, quem enfrenta os militares, quem enfrenta os fascistas no país hoje é Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann tem um papel fundamental. O Luz de Gleisi dizendo aqui, gente, Andrei não é governo? Quem indicou o diretor da PF? Luz de Gleison, pelo amor de Deus. O Exército faz um ataque desse à democracia e achar que tem que ficar nas costas de um presidente, de alguém do segundo escalão, diretor da Polícia Federal, a resposta. Onde está o ministro da Defesa? O ministro da Justiça? Os ministros todos? Os líderes do governo na Câmara? Pelo amor de Deus, foi muito, muito fraca a reação do governo a esse relatório. É um absurdo. É um absurdo que o governo não tenha reagido à altura. É um absurdo que o Zé Múcio ainda esteja aí nessa posição. A Décia Amadil manda o super sticker dele aqui, né? Como é que o Zé Múcio está lá? Mas, enfim, Gleisi Hoffmann. Inquérito do Exército tenta acusar o governo Lula pelos atentados terroristas no 8 de janeiro. Dizem que faltou planejamento para evitar os atentados com 8 dias de governo, mas nada falam sobre os acampamentos em Brasília desde o fim das eleições, de onde partiram os terroristas. Também foi falta de planejamento ou o contrário? O negacionismo vestiu farda para encobrir suas próprias responsabilidades. Está aí, né? O comandante do Exército, Tomás Paiva, Lula, e ele, o ministro da Defesa, José Múcio. Como eu disse mais cedo, Rebeca, ele é um despachante do Exército dentro do governo Lula. Ele não é o ministro da Defesa que se coloca como representante do governo diante das Forças Armadas. É uma situação realmente impressionante. Sim. Eu vi ontem também, Mauro, em alguma entrevista de jornal que estava assistindo, uma reportagem, que com essa reforma administrativa pode ser que o Alckmin vá para o lugar do Múcio, né? Como que você vê isso? Ontem o Rogério Correia estava falando até em tom meio bem-humorado. Bom,
De repente podia ir o Alckmin para a ministra da Defesa, aí já abre vaga para o Centrão, já resolve o problema também de acolher o Centrão no interior do governo. Não, de fato, é insustentável. Para a democracia, não sei para o governo Lula, mas para a democracia é insustentável a presença do José Múcio, que vão lembrar, ele estreou no governo elogiando os acampamentos golpistas. Elogiando, dizendo que tinha familiar e amigo dele nos acampamentos golpistas. Como diz o Renato Canidia, cria cuervos e te sacarão los ojos, diz aqui o Renato Canidia. O ditado é um tradicional ditado espanhol, né? Cria corvos e eles vão te arrancar os olhos. Né? Então, cuidado. É bom ter cuidado. É isso aí. É isso aí. Agora, as imagens falam por si só. O que é isso aqui? O que é esta imagem aqui? Esta é a imagem dos blindados e das tropas do Exército na noite do 8 de janeiro, impedindo que a Polícia Militar, que a Polícia Federal, que a Polícia Civil adentrassem na área do acampamento do QG do Exército para prender os golpistas. Daí, eles formaram um pelotão de guarda-costas. E já se sabe hoje que enquanto eles faziam essa segurança, eles foram, sabe, segurança de bicheiro? Sabe, segurança de milícia? É isso que eles foram, né, na noite do 8 de janeiro. Eles fizeram a segurança dos golpistas, enquanto pelo outro lado, porque, Rebeca, aqui em Brasília é assim, esta entrada para o QG do Exército é a entrada pelo chamado Eixo Monumental. Aí tem uma longa avenida que vai sair lá por trás. Aí quem eles... Ficaram só, de fato, ficaram os idiotas. Aqueles que, de fato, familiares de militares... Você viu que praticamente não teve familiar de militar preso. Os familiares, a chamada família militar, familiares de militares, militares da ativa, militares da reserva que estavam no acampamento, foram orientados pelo Exército para sair por trás do acampamento. Né? E este exército agiu de maneira complacente, cúmplice com os acampamentos que pediam golpe de Estado. Está aí, ó, acampamento na frente do QG do Exército em Brasília. Presidente Bolsonaro acione as Forças Armadas contra a fraude eleitoral. Está aí. Né? Os acampamentos pedindo de maneira absolutamente legal golpe de Estado, está aí na frente do Comando Militar do Sudeste, em São Paulo, na região do Ibirapuera. Feliz 2023 com as Forças Armadas no poder. Pedido explícito de golpe de Estado nos acampamentos, lá mais uma vez em Brasília. Intervenção federal já com o presidente do poder, presidente Bolsonaro. Moraes, Gilmar, Fachin, Barroso rasgaram a Constituição e serão penalizados, ou seja, pedindo punição aos ministros do Supremo. O que a gente viu nesse país é o Exército acobertando claramente a ação golpista e ainda tem a cara de pau de fazer esse inquérito. É de indignar, viu? É de indignar. É isso mesmo, olha, Mauro. A Cristian Andrade, ela diz que o inquérito do Exército é acompliciado com os golpistas. A opinião da Cristian. Eu acho que até mais, sabe? Esse relatório indica que os militares eles eram... Ela falou que... O que ela falou? Que eles se... Coloca de São novo. Cúmplices, né? De alguma forma, Cúmplice. deixa eu colocar. Acho que até mais... É cúmplice, é verdade. É uma boa palavra, cúmplice. Eles são protagonistas do golpe. Né? É isso aí. A cumpliciada com os golpes. São protagonistas do golpe. Márcia Simão, é a segunda vez que vocês ignoram meu superchat. Postei há uns 20 minutos atrás. Olha... Apareceu aí? Estou rolando aqui, Márcia. É a segunda vez que ela reclama, já em uns 15 dias. Eu estou rolando, fui rolando aqui. Não achei, Márcia Simão. Vê se você acha, por favor, Rebeca. Eu estou achando aqui a Célia Soares reclamando do Plínio. Doutor Plineu, estou de mal. Pois é, nos abandonou. Doutor Plineu. Mas vai estar aqui com a gente às 7h30. Eu fui girando aqui os superchats, Márcia. Apareceu, desculpa. Apareceu? Tá aqui, ó. Eu ia falar para mandar de novo. Ela mandou para nós aí, Rebeca. Márcia Simão, então, bom dia. Quem foi que permitiu o acampamento em porta de quartel e impediu a entrada da PM no acampamento de Brasília na noite de 8/1? Muita cara de pau desse exército golpista desde sempre. É isso aí, Marcinha. Estou contigo. É isso aqui, ó. É isso aí.
É isso aí. É isso aí, Márcio, isso mesmo, tá aí. Eles ali fazendo a segurança dos golpistas, né? O exército virou segurança de golpista. Por sinal, o exército golpista fez segurança dos golpistas que estavam recheados de representantes dos militares. Importante entender, existe um conceito chamado família militar. O que é família militar? É que o militar é o militar e mais, no caso dos homens, é a imensa maioria, né? 95%, a esposa, os tios, os pais, os filhos. Isto é a família militar. Não é à toa que a gente... Aí o que acontece? Esses familiares, da chamada família militar, agem naquilo que a Antônia Epifânio está reclamando que mandou um superchat e a gente não leu. Acha para nós aí, Rebeca, por favor. Né? Então, esta família militar, que não está submetida ao código militar, é chamada mão longa, mão de gato. Faz aquilo que os militares da ativa não podem fazer. Não é à toa que a filha e a mulher do Vilas Boas, o Pinochet brasileiro, estavam lá no acampamento, estavam articulando. A mulher do Mauro Cid. É sempre assim. É assim que funciona. É da tradição. É da tradição. Essa história... A hora que você achar o Antônio Epifânio aí, bota na tela. Tá. Essa é a segunda vez na história que isso acontece. Importante registrar isso, né, Rebeca? A segunda vez na história que isto acontece. A primeira vez em que nós vimos. Então, importante, pause. Eu vou contar agora, para quem não conhece ou para quem não se lembra, uma história muito parecida com esta história do inquérito do Exército Brasileiro, que está culpando a democracia, os democratas, pela tentativa de golpe do 8 de janeiro, porque é disso que nós estamos falando. Né? O inquérito militar do Exército está culpando a democracia, está culpando a vítima, que é o governo Lula, da tentativa de golpe que foi tramada com a cumplicidade do próprio Exército. É a segunda vez na história moderna, na história contemporânea do Brasil, que isso acontece. A primeira vez aconteceu com o caso do... É isso aí, eu já tinha lido, Antônio, o seu superchat, desculpa. Esse aqui é o... Como eu estava dizendo, é a segunda vez que isso acontece. A primeira vez foi no caso do Rio Centro. Na noite de 30 de abril de 1981, no Rio Centro, no centro de eventos, shows no Rio de Janeiro, aproximadamente 20 mil pessoas, imensa maioria jovens, estavam reunidas, era ditadura militar ainda, então era um show de resistência à ditadura, para ouvir, entre outros, Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Ivan Lins, num show comemorativo do 1º de maio. Né, que seria celebrado no dia seguinte. Então, era um show para celebrar o 1º de maio e, evidentemente, um show de luta pela democracia, de protesto contra a ditadura. Os militares, sob comando, como soube-se depois, do Serviço Nacional de Informações, o SNI, que eles tentaram recuperar durante o governo Bolsonaro, transformar o GSI no SNI Rede Vivo, tramaram aquilo que poderia ter sido, naquele momento, o maior ato terrorista da história do Brasil. Então, eles levaram 2 bombas, uma bomba que explodiu perto da área do setor de energia do Rio Centro, não teve efeito, e a segunda bomba, cujo objetivo era jogar sobre as pessoas que estavam no show. Deu errado. O que aconteceu? A bomba estourou, a velha competência dos militares, né, brasileiros. A bomba estourou no colo desse que você está vendo aí, o sargento Guilherme Pereira do Rosário, que morreu na hora. Ao lado dele estava o capitão Wilson Dias Machado, sobreviveu, tá aí, tá vivo até hoje. O que aconteceu? Conforme a Comissão Nacional da Verdade apurou, depois, em 2014,
E a história foi, aos poucos, foi se evidenciando isso ao longo da investigação paralela, porque o inquérito militar terminou sem conclusão e com insinuação de que era a esquerda, que eram os democratas os responsáveis pela tentativa de bomba. O general Newton Cruz, de triste memória, tristíssima memória para a democracia, morreu aos 97 anos de idade. Ele era o chefe do SNI e as evidências ao longo dos anos foram deixando claro que tinha partido do SNI a organização desse atentado à bomba. O que acontece? Estoura a bomba, aí o Exército monta um inquérito policial militar. Como esse inquérito de agora? Gente, é igual. O inquérito de agora coloca um coronel, Job Lorena. Eu lembro, eu tinha 21 anos, acompanhei isso. Foi um negócio angustiante ver as cenas a transmissão, passava trecho na televisão, nos jornais, ele mostrando como a bomba, tinham jogado a bomba sobre o Puma para tentar responsabilizar exatamente os democratas, para tentar responsabilizar a democracia. A história foi esclarecida, mas é isto. Os terroristas foram protegidos e promovidos. Esse que você está vendo aí, jovem, ao lado, já agora em 2014, depondo na Comissão Nacional da Verdade, é o capitão Wilson Dias Machado. Ele foi sendo promovido, virou coronel, depois foi reformado, e aí com patente de general, e simplesmente não falou nada na Comissão Nacional da Verdade. Fez que nem o Cid agora, exatamente igual ao Cid, ao tenente-coronel Cid, a diferença é que esse aqui está nativo, ficou em silêncio total, não falou nada. Relatório final da Comissão Nacional da Verdade. O Rio Centro foi planejado para ser, possivelmente, o maior atentado terrorista da história do Brasil. Felizmente, as falhas na execução relegaram a operação a ocupar outro papel na história, o de ser mais um episódio revelador da violência do Estado ditatorial contra a sociedade brasileira. Isso está no relatório final da Comissão Nacional da Verdade durante o governo Lula. É interessante, sabe, Rebeca, porque tem uma convergência macabra com a tentativa de golpe, não com 8 de janeiro, com antes do 8 de janeiro, com 24 de dezembro. Da mesma maneira que no Rio Centro, eles tentaram colocar uma bomba. Agora, igualzinho. Dessa vez, esse George Washington, que até na presença dele na CPI parecia mais um idiota, não tem nada de idiota, né? Revelou-se depois, ele tinha um arsenal no apartamento que ele, né, que era o apartamento que ele ocupava aqui, o aparelho que ele ocupava aqui em Brasília. Esse arsenal ia ser vendido para outras pessoas, outros golpistas que estavam lá diante do QG do Exército, para ser usado na tentativa de golpe. Não deu certo, ele foi preso, o arsenal caiu nas mãos da Polícia Federal. Mas está aí, da mesma maneira como no Rio Centro, dessa vez tinha uma bomba. Da mesma maneira como no Rio Centro fala assim, olha, podia ter sido o maior atentado terrorista da história do Brasil, este poderia ter sido o maior atentado terrorista da história do Brasil, se tivesse explodido ali dentro do aeroporto ou encostado ao aeroporto de Brasília. Então, são coincidências, convergências macabras que aconteceram. André Brum da Silva. Mas o general reformado não disse quem jogou a bomba, ficou calado. Pois é, ficou calado. Ele disse na Comissão Nacional da Verdade como mais ou menos que se comportou o Mauro Cid. Tudo que eu tinha que falar, eu já falei onde? No inquérito policial militar. Já falei para a Justiça Militar. E não abriu a boca o inquérito, aquele inquérito que vocês viram lá, o coronel Job Lorena, que por sinal também foi promovido, terminou a carreira como general, concluiu que não tinha conclusão. Concluiu que era impossível apontar os culpados. Incrível, a bomba estourou no colo, o sujeito estava lá, o outro estava ao lado, e a conclusão do inquérito é que não tinha conclusão. Impressionante, né, Rebeca? Pois é, e não viram abuso de silêncio, né, no depoimento do Mauro Cid também, né, porque o Conselho do CPMI entrou com recurso, né, no Conselho de Ética, né, falando sobre o abuso do silêncio que o Mauro Cid fez ali durante a comissão, mas acabou que não deu em nada, né, Mauro? Então a gente vê mais uma vez a história se repetir, a gente sabe como que o Exército age, né? Por isso que a gente não pode
deixar voltar. A gente quase viu aí os militares assumindo o poder mais uma vez, e a gente não pode de jeito nenhum permitir que isso volte. Deixa eu ler aqui o comentário do Paulo Rippe, ele diz: o que Lula está esperando para demitir o Múcio? Pois é, passou da hora, né, Paulo? Passou da hora. Já passou da hora. Então vejam que não são coincidências, são convergências. É o mesmo roteiro de 81, é o roteiro de agora. Os militares tiveram participação ativa na tentativa de golpe, vamos combinar. Só não levaram a efeito o golpe porque o governo dos Estados Unidos falou, não vai dar golpe, e os militares obedecem, né? E os militares aqui obedecem ao comando dos Estados Unidos. Só por isso eles não entraram de maneira mais decisiva no golpe. Agora, dizer que os militares não participaram, como tem uma versão, inclusive, dentro da esquerda, da esquerda não, de setores do próprio governo Lula, que tentam passar pano, como não participaram? Eles deixaram os caras fazer o que fizeram na frente do exército. Como não participaram? Participação ativa. Da mesma maneira como em 81, o exército teve participação ativa na tentativa de golpe. No caso de 81, o golpe ainda existia, era cadente, a situação, a crise do poder militar já era grande, né, e a ditadura acabou caindo. Ali foi uma tentativa de endurecer, talvez um novo AI-5, né, causar aquilo, culpar a esquerda e aí dar um golpe dentro do golpe. Aqui a ideia era dar um golpe contra a democracia. Mas o mesmo ingrediente, até o ingrediente da bomba, está presente.